Olá, no documento Jovem Pan de hoje nós vamos falar sobre a violência contra crianças e adolescentes, trazendo casos que marcaram o país por tamanha crueldade. Isabela Nardoni e Henri Borel foram duas das vítimas de infanticídio que marcaram o Brasil. E você vai ver que, na maioria das vezes, os crimes contra crianças são praticados por pessoas próximas, segundo o Unicef. A morte não é tudo, não é o final. Essa frase foi escrita por Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, um mês depois de perder a filha. 16 anos após a morte da menina, assassinada pelo próprio pai e a madrasta, segundo a justiça, ela não imaginava que o final seria ver Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá podendo viver momentos do lado de fora das grades que a filha dela não teve a oportunidade de ter. Condenado a mais de 30 anos de prisão, Alexandre deixou a penitenciária 2 em Tremembé, no interior paulista, no começo deste mês, por meio de uma progressão para o regime aberto. Em liberdade, ele está morando em São Paulo com a família e deve trabalhar na construtora do pai. Para mudar de regime, Nardoni passou por um exame criminológico em que respondeu perguntas sobre o crime, a vida pessoal dele e os planos que tinha para o futuro. Você pode tudo, você ter sua liberdade sem fazer isso. Então é dolorido saber que eu posso andar na rua, eu posso encontrar com ela, que a pessoa que matou a minha filha tá aí, livre. E a minha filha nunca vai voltar. Eu nunca vou ter esse privilégio de poder ir na formatura dela. Lamentável, um absurdo. Eu acho que hoje o mínimo que a gente tem que fazer, que é a minha luta, que é o que eu penso, o que eu idealizo é... Você pegou uma pena, você precisa cumpri-la, pelo menos o período que você foi condenado. É o mínimo. Acho que saidinha, acho que essa discussão, ela nem deveria ser pauta, ela não tem necessidade de ter pauta, porque é muito opcional. Você não quer ter que recorrer a uma saidinha, você não cometa um crime, você não faça isso. Então ver que 16 anos, somente 16 anos, metade da pena é muito. Minha filha não vai voltar e ele está em total liberdade, vai ter a total liberdade de fazer o que ele quiser, de continuar a vida, de estar aí pelas ruas, assim como eu, assim como você. Então é dolorido para quem é da família, é triste, é lamentável ver que a nossa justiça permite com que isso aconteça. É muito triste. Para mim como mãe, para mim como vítima, para minha família, enfim. Enquanto ele luta por ele, é como se ela não vivesse, é como se ela não existisse. Então, eu é quem tenho que fazer essa luta aqui por ela. Ele luta pela liberdade, para ele estar solto, para ele somente... só por ele, é só sobre ele, né? Não é sobre a filha dele. Foi no dia 29 de março de 2008 que Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, morreu após ser atirada da janela do 6º andar do apartamento onde morava o pai, Alexandre Nardoni, junto com a esposa, Ana Carolina Jatobá, além dos 2 filhos do casal. Ambos foram julgados e condenados pelo assassinato da menina. Alexandre nunca falou o que de fato aconteceu naquela noite. A sustentação dele foi de que uma terceira pessoa teria entrado no apartamento e jogado Isabela do alto do prédio. A sua pergunta é excelente. Eu vou me concentrar em um caso que sim, é excelente. Todos negam, ou a maioria nega. Nega, não foi. Mas muitas vezes a própria negativa é uma confissão de culpa. Eu vou te falar por quê. Por exemplo, você falou do Nardoni. Esse casal, ele nega até hoje, né? Sempre negou que tivesse praticado o crime, não é isso? Do ponto de vista psiquiátrico forense, eles assinaram: nós cometemos o crime. É claro, é nítido. Ele fala assim: nós cometemos o crime. Quando? Eles estavam sendo acusados de que tinham matado a criança e jogado pela janela, tá certo? Isso era geral, a imprensa deu, todos deram, né? Mataram e jogaram pela janela. Agora,
quando foi tido a oportunidade pela polícia de refazer, de reconstruir o crime, eles se negaram a fazer para não fazer prova contra eles. Então eu pergunto para você, você está sendo acusada de ter jogado seu filho pela janela, mas você não jogou. Você sabe que você não jogou porque você não jogou. Quem é a primeira pessoa que quer contar para a polícia como foi e quem foi o desgraçado que jogou o filho pela janela? É você. E você tem essa oportunidade, você não vai? Por quê? Para não fazer prova contra você? Você está assinando, fui eu que fiz. Já Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela, se lembra com detalhes desde quando recebeu a notícia de que a filha tinha sido jogada. Ela rapidamente chegou no prédio, na esperança de que Isabela continuasse com vida. Quem me ligou foi ela. Eu estava na casa de uns amigos, bem próximo de onde era o apartamento. Ela me ligou, gritava muito, falava muito, desesperada. Eu não consegui nem entender o que realmente tinha acontecido. Até que eu cheguei lá muito rápido, não tinha nem polícia ou bombeiro ou algo do tipo. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi a cena, ela já estava no chão, eles já estavam lá embaixo, ela gritava muito, muito desesperada assim. Mas eu cheguei bem rápido ali quando eu vi que ela respirava, né, que eu tinha essa esperança dela sair dali viva, fosse como fosse, minha vontade real era de tirar ela dali. Mas como a gente vê, a gente sabe, assim, como eu vi que ela estava extremamente debilitada, a minha preocupação era eu tirar ela dali e causar algum outro dano que pudesse não salvá-la, porque a minha esperança era realmente salvá-la. E eu liguei, os meus amigos que estavam comigo, meu irmão, todo mundo ligou para o socorro e foi muito difícil, né? Para mim a esperança é que ela estava respirando e que ela pudesse sair dali, mas infelizmente não foi esse o sucesso que a gente obteve. Eu tenho poucas lembranças dele assim reais. Eu lembro dele estar do meu lado, do filho deles mais velho estar do meu lado, assim, o meu irmão inclusive que pegou ele no colo e tirou ele dali, dele estar ali do meu lado. Então a gente não teve muita troca ou muita conversa naquele momento. Eu tenho também muitos flashes, assim, acho que pelo momento difícil. Então, mas a gente não conversou, não tem, ele, enfim, estava ali naquela situação, não sei nem avaliar se demonstrava estar nervoso, sei lá, mas é muito difícil você dizer sobre a pessoa, ainda mais hoje, diante de toda essa situação, né? O conjunto de provas mostradas durante a investigação e a ausência de elementos que demonstrasse que uma terceira pessoa teria jogado Isabela do apartamento foram peças-chave que incriminaram o casal. Tudo que você apresenta como prova inquestionável, não existe nenhum depoimento que possa derrubá-lo. Ou seja, testemunha não tem mais força que uma prova produzida de forma técnica ou científica. Então não existe nada que permita duvidar quando o trabalho é muito bem feito. Quando o trabalho não é bem feito, é um prato cheio para os advogados de defesa para poder questionar o que se fez de forma oficial ou de forma particular. Então, neste caso, um bom trabalho com provas inquestionáveis, amparadas em elementos técnicos e científicos, não vão trazer um resultado a não ser o da verdade dos fatos. Os laudos técnicos apontaram manchas de sangue no carro da família e até tentativas de limpeza do material com uma fralda, as pegadas presentes no apartamento, além do politraumatismo com diversas fraturas que causaram a morte de Isabela, foram alguns dos elementos identificados pela polícia. É até patético escutar, eu vou atrás para achar. Vai achar onde? Pelo amor de Deus. Respeita o ser humano, respeita as pessoas que são do bem. Me respeita. Você está subestimando minha inteligência.
Você está subestimando a inteligência de todas as pessoas que trabalharam aí. No caso de Isabella Nardoni, é necessário que se entenda de que a estratégia, muitas vezes, da própria família ou dos advogados, ela é muito subjetiva. Tá? Não existe uma criança que possa se julgar por decisão própria nessas condições, e não existe a possibilidade de alguém ter entrado na casa porque era um prédio que tinha câmera de segurança, que teria que ter estourado a porta, a não ser alguém conhecido com uma chave, mas nada foi encontrado. Então, falar que existia uma terceira pessoa é para tumultuar o processo, tentar causar uma dúvida, mas de fato essa criança foi jogada sim, conforme está descrito nos autos. Agora, o sangue encontrado no veículo deveria ter sido analisado do ponto de vista de se foi um sangue produto de gotejamento, se foi um sangue produto de uma agressão direta, se foi um sangue que estava aí antes, que pode ter sido também da criança. Então, essa análise foi bastante básica dentro do trabalho, que poderia ter dado como entendimento totalmente objetivo que a criança já vinha sofrendo há muito tempo ou durante o trajeto agressões por parte de quem a agrediu. Só que antes de todo o trabalho pericial, era praticamente impossível acreditar que Alexandre Nardoni teria participado do crime contra a própria filha. Eu posso dizer, durante o tempo em que a gente teve a nossa filha, ele realmente demonstrava extremo amor por ela. Nunca tive alguma reclamação por parte dela, dele não ser amoroso ou carinhoso. Eu acho que isso era em relação a toda a família dele, a mãe, a irmã, que é a madrinha dela. Então eu não vejo algo que desabonasse ou que eu falasse não, você não vai, não dá pra você ir ou algo do tipo, entendeu? Então, por isso que depois de tudo que a gente soube e descobriu, é uma surpresa maior, né? Porque quando a pessoa demonstra, não que você espera, mas não é uma surpresa. Mas quando isso não acontece, é mais difícil ainda você digerir ou tratar sobre isso. A gente nunca se casou, a gente nunca morou junto, a gente nunca ficou juntos como um casal. A gente era um casal de namorado, eu morava na minha casa, ele morava na casa dele, mesmo depois da Isabella. E a gente mantinha uma relação pai e mãe de uma filha separada, assim, tentando manter um bom relacionamento. Compartilhando visita de 15 em 15 dias, ele pegava ela e tal. No início ela ia chorando, porque assim, aquela separação, como ela estava muito próxima de mim, grudada de mim, ela ia chorando, a mesma coisa, eu até exemplifico assim, de você deixar os primeiros dias um filho na escola. Ele vai chorar, não é que ele esteja mal, mas ele vai chorar pela separação e por tudo isso. Então, a gente mantinha esse bom relacionamento. E aí eu acho que depois da chegada da namorada, ele mudou, acho que pelos ciúmes do relacionamento comigo, porque a gente nunca mais teve relacionamento, nunca mais teve nada. A gente se separou e a gente tinha um vínculo que era a nossa filha. Isso é inevitável, era pro resto da vida, né? Então acho que a pessoa ter ciúmes, enfim. Aí chegou uma época que o tratamento e as conversas eram somente através do pai dele. Raramente eram com ele, e aí todas as tratativas que a gente tinha que fazer era com o pai dele em relação a ela. No velório de Isabella, Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni não conversaram. É bizarro você pensar que a pessoa estava ali. Mas a Ana Carolina Oliveira não é a única que até hoje não consegue entender o porquê de tanta frieza e crueldade. Também no mês de março, só que no dia 8 de 2021, Henri Borel, de apenas 4 anos, foi morto em um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A professora Monique Medeiros, mãe do menino, e o padrasto Jairo Souza Santos Júnior, médico e vereador conhecido como o Dr. Jairinho, estão presos preventivamente, suspeitos de ter cometido o crime.
O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal indicou que a criança sofreu 23 ferimentos pelo corpo e a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática. As lesões incluíam hemorragias na cabeça, no nariz, hematomas no punho e no abdômen, contusões no rim e nos pulmões, além de rompimento do fígado. Quando você pega um caso, você analisa quais são as linhas de investigação mais plausíveis para poder responder o que nós temos nesse local. Não existe outra linha de investigação a não ser a de que esse menor foi agredido diretamente. Não existe uma queda, porque uma queda, você faz um cálculo simples da massa do menor, da altura e a produção do ferimento. Neste caso, nós temos um monte de ferimentos que aconteceram no corpo da criança e isso não poderia acontecer em uma simples queda. Ou seja, nem caindo em uma escada de 20, 30 graus, teria tantas lesões quanto as que ele tinha no momento que foi levado no médico. O objeto contundente que produz uma lesão, ele fala, olha, foi uma madeira, foi um ferro, até pelo formato do ferimento, foi um soco. Existem golpes que você produz lesões e que são encobertos externamente e não internamente. Por exemplo, como bater em alguém com uma toalha molhada por cima, não vai deixar grandes vestígios de uma agressão, mas dentro do que nós vimos no caso deste menor, é possível, sem sombra de dúvida, de determinar de que foi uma agressão direta, ou seja, ele apanhou e apanhou muito. Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos um mês depois da morte de Henry, no dia 8 de abril de 2021. No mesmo dia, Dr. Jairinho foi expulso do Partido Solidariedade. Ele, que estava no 5º mandato da legislatura carioca, teve o registro cassado em junho do mesmo ano. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro também cancelou o registro de médico de Jairinho. O pai de Henry, Leniel Borel, desde a morte do filho, tem buscado justiça. São 3 anos lutando por justiça. Meu filho faleceu em 8 de março de 2021, já estamos agora aqui em 2024. E sem a possibilidade, né, de ver ainda, nem o júri foi marcado. O caso do meu filho é um caso de júri popular, lutamos muito para que fosse para júri popular. São mais de 3 anos aí lutando, clamando. O caso do meu filho foi altamente divulgado em todas as emissoras de TV, jornais, revistas. 48 países falaram sobre o caso do Henry e pedindo justiça, e nem assim ainda temos justiça, né? A justiça, né? Não sei ainda até hoje. Ninguém me dá essa resposta por que a juíza ainda não marcou, não está marcada a data ainda, né, do júri, e isso é a nossa luta. Isso é morrer todo dia um pouco, porque eu vivo para fazer justiça pelo meu filho, eu luto todo dia para fazer justiça, e nem assim a gente sabe qual é a data. Então, assim, até hoje não teve justiça, e essa busca por justiça nos mata todo dia mais um pouco, porque já é muito difícil continuar a caminhada sem os nossos filhos. É muito difícil não ter mais um abraço do meu filho, mais o seu carinho, a sua presença, e saber que eu não vou conseguir vê-lo, né, crescer. E ainda assim, a justiça não consegue, né, me dar uma resposta rápida, contundente, e só cada vez mais só tenta nos matar um pouco, e cada vez mais a angústia, a depressão tende a nos consumir. O que também chocou o pai de Henry e até mesmo o Brasil foi a imagem de Monique Medeiros indo ao salão de beleza 2 dias depois do enterro do filho. Monique Medeiros foi morar com Jairinho 6 meses depois de largar de Leniel, e desde então as agressões ao garoto começaram. Como eu falei, entre que eu separei da Monique, né, nós nos separamos. Vou voltar, né? Entre que eu e Monique nos separamos, porque a Monique que pediu a separação, né, que foi mais ou menos ali final de setembro, começo de outubro, que ela sai de casa,
né? E fala que vai morar, né, com o Henri na casa dos pais. Que na verdade não é a casa dos pais, é uma casa que a gente tinha no mesmo quintal que os pais. Ali, né, a gente estava tudo muito tranquilo, né, até então. Foi um processo de separação consensual, tudo que a Monique pediu eu dei. É importante falar, né, de consensual, as pessoas às vezes não sabem, tudo que ela quis, ela pediu, foi colocado no processo de separação. Inclusive a babá, metade do salário da babá era comigo, inclusive o plano de saúde era comigo, fora o percentual no valor do meu salário, tudo isso, né, aquilo ali aconteceu, e a gente ainda estava vivendo, né, muito desse processo de separação, porque isso não é do dia para a noite, né? Eu ainda tinha meus traumas ali, por exemplo, da separação, né? Da final de setembro, começo de outubro, e toda aquela parte de contratar advogado, botar no papel, conversar, fazer tudo aquilo para como seria, né? Os pós, né? Eu peço a guarda compartilhada, eu coloco no papel como é que seria as visitas e tudo mais. Então tudo aquilo extremamente conturbado. Só quem sabe o que é um processo de separação sabe do que eu estou falando, né? E só que desta separação até que o Henri faleceu deu apenas 6 meses. Foi tudo muito rápido, né? E desde que Monique, né, vai morar com o Jairo naquele apartamento junto com o Henri e meu filho falece, deu apenas 1 mês e meio. Então, na primeira vez que eu vou buscar o Henri, né, no final de semana, né, que eu sempre perguntava, né, Monique, é para eu pegar o Henri aonde? É para pegar na casa da sua mãe ou você vai trazer o Henri para cá? E ela falou assim, não, vai buscar esse endereço. Ela me deu um endereço novo, que a gente sabe que é o endereço do mais chique do apartamento. E ali o meu filho fala, né, naquela primeira vez ali, de que o tio tinha machucado. E eu nem sabia que tio é esse. Aí ele falou, não, a mamãe falou que é sonho. Eu falei assim, você falou com a mamãe falou que é sonho? Falei, papai, a mamãe falou que é sonho. Falei, o quê? Então tá bom. Eu pego o telefone, ligo pra Monique. Falei, Monique, que tio é esse? O Henri tá falando que o tio agrediu, que o tio machucou. Na verdade, até a agressão naquele momento, né? O machucar que o Henri fala era um abraço forte. Eu falo, poxa, mas que abraço forte é esse? Ela, Leniel, esquece, isso não tá acontecendo. Nada disso aconteceu, isso aí é sonho do Henri, ele sonhou, eu não deixo ele sozinho. Eu falei, Monique, vamos fazer o seguinte, quando eu for entregá-lo ele nesse final de semana, eu quero falar com você e com esse tio. E ali é o primeiro momento que eu tenho contato ali com o Jairo. Quando eu vou entregar o meu filho, eu peço, né, pro Jairo descer, e ela liga, manda ele descer. E ali o Jairo vem como um gentleman, um cordeirinho, não tem nada disso acontecendo, isso é sonho. Aí eu falei assim, olha só, mas meu filho falou que você tá dando abraço forte. Aí ele, não, mas eu não dou abraço nenhum, eu só dou abraço quando ele pede abraço. Eu falei assim, ó, forte ou fraco, eu não quero que você dê abraço nenhum no meu filho, ok? Aí ele, não, tudo bem, não vou dar mais abraço forte, nem forte, nem fraco. Falei assim, ó, outra coisa, agora é pra Monique e Jairo, vocês dois. O Henri, outra coisa que falou é que você tá deixando, Monique, ele sozinho com o Jairo. Aí ela, não, mas ela foi contratada a babá pra isso, ele não fica sozinho. O Jairo, não fico com ele sozinho. Olha só, Monique, isso é eu e você. Não é pra deixar o Henri sozinho. Você me pediu, processo de separação, metade do salário da babá, tá aí a babá, né? Você contratou. Então, assim, não deixa o Henri sozinho, não é para deixar o Henri sozinho. E, assim, tudo de uma forma até amistosa ali pro momento, porque o Jairo é um apaziguador político, né? Um verdadeiro político ali, tentando ali falar, né, das suas mentiras lá, criar, né, uma mentira, e com participação da mãe. A Monique, hoje, olhando esse cenário, olhando para trás, ela já sabia das agressões. Mesmo com diversos elementos que demonstram a omissão da mãe e suposta participação no crime, a defesa de Monique Medeiros recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que ela pudesse ficar em liberdade.
O ministro Gilmar Mendes votou pelo indeferimento do recurso, negando que fosse feita a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No argumento do magistrado, ele também recomendou celeridade no julgamento da ação penal que a professora responde com um ex-namorado por torturas e homicídio contra Henri Borel. Em novembro de 2022, a juíza Elizabeth Machado Louro determinou que Monique e Jairinho irão a júri popular pelos crimes cometidos. Ambos seguem presos em unidades do complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa de Monique já tinha feito outros pedidos para que a professora pudesse cumprir prisão domiciliar, sob argumento de que estaria sofrendo ameaças na prisão. Em pareceres psicológicos, a mãe de Henri se queixou de depressão por causa do luto pelo filho. Já a psicóloga que avaliou Monique apresentou o laudo que ela estava lúcida e orientada, além de ter uma postura cooperativa. Dados do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, compilados pelo Unicef, reúnem informações com registros de ocorrências das polícias e de autoridades de segurança pública das 27 unidades da federação. Entre os anos de 2016 e 2020, 34.918 mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes no país foram registradas, representando uma média de 6.970 vítimas por ano, a grande maioria de adolescentes. Em mais de 31 mil desses casos, as vítimas estavam na faixa etária entre 15 e 19 anos, mas não dá para deixar de destacar que ao longo desses 5 anos, 1.070 crianças de até 9 anos de idade foram mortas. No recorte de 2020, foram 213 mortes violentas intencionais nessa faixa etária. As características das mortes são diferentes entre as diversas faixas etárias, mas entre as crianças de até 9 anos, 33% das vítimas eram meninas, 44% eram brancas e 40% morreram dentro de casa. Os dados mostram ainda que 46% das mortes ocorreram pelo uso de arma de fogo e 28% pelo uso de armas brancas ou por agressão física. Já na faixa etária entre 10 e 19 anos, a situação se inverte, com 91% das vítimas do sexo masculino, 80% eram negras e 13% morreram em casa. 83% das mortes ocorreram com o uso de arma de fogo. Entre 2016 e 2020, nos 18 estados com dados completos para a série histórica, o número anual de mortes violentas de crianças com idades entre 0 e 4 anos aumentou 27%, enquanto caiu o número de vítimas nas outras faixas etárias. As informações do Unicef demonstram que as mortes nas primeiras idades têm características de violência doméstica, enquanto as de adolescentes são predominantemente caracterizadas por elementos da violência armada urbana. Além das mortes contra aqueles que não conseguem se defender, entre 2017 e 2020 foram registrados 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável com vítimas de até 19 anos, uma média de quase 45 mil casos por ano. Crianças de até 10 anos representam 1/3 do total, chegando a 62 mil vítimas. A grande maioria daquelas que sofrem violência sexual é menina, quase 80% do total. Para elas, um número muito alto dos casos envolve vítimas entre 10 e 14 anos, sendo 13 anos idade mais frequente. Para os meninos, os episódios de violência sexual concentram-se especialmente entre 3 e 9 anos. Nos casos em que as vítimas são adolescentes de 15 anos ou mais, as meninas representaram mais de 90%. A maioria ocorre na casa da vítima e para os casos em que há informações sobre a autoria dos crimes, 86% dos autores eram conhecidos. Em 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19, houve uma pequena queda no número de registros de violência sexual. Analisando mês a mês, se observa que em relação aos padrões históricos, a queda se deve basicamente ao baixo número de registros entre março e maio de 2020,
justamente o período em que as medidas de isolamento social estavam mais fortes no Brasil. E só quem tem alguém próximo ou já viveu essa realidade de violência contra crianças sabe a dor e os sentimentos de impotência e revolta. Paz, amor, esperança, ternura são alguns dos sentimentos despertados ao ver o sorriso de uma criança. É quase inevitável alguém que tenha filho ou filha não ter a sensação de que você vive naquela outra pessoa. É como se fosse uma extensão do próprio corpo. Essas são sensações fáceis de entender. Incompreensível é quando os próprios genitores não têm os sentimentos dessa forma e são capazes até mesmo de provocar a morte da sua criação. Que uma pessoa qualquer tenha a capacidade disso, já é muito difícil você imaginar. Quando você pensa que é alguém da família, é pior ainda. Quando de fato ele recebe um diagnóstico correto, preciso e técnico de doença mental e delinquiu por ser doente mental, normalmente você não tem cura. Você tem controle dos sinais e sintomas clínicos, da psicopatologia, mas não tem cura e normalmente a periculosidade só cessa, se cessar, depois de muitos e muitos anos. Agora, você me pergunta, eu estou deprimida, eu tomei um comprimidinho, melhorei. Na verdade, isso não é doença mental. São problemas que você tem e alguém te receitou, a maioria das vezes, de forma errada, um antidepressivo. Porque você está com um problema. Por que você teve esse problema? Você teve porque você brigou com o namorado, porque fizeram bullying, porque você está sem dinheiro para pagar suas contas. Obviamente você não pode estar contente. Agora, é então uma depressão reativa, uma depressão que vem de fora e que te deixa deprimido. Você vai tomar remédio para isso? Claro que não. Quem te der remédio para isso é um péssimo médico. Por quê? Porque isso seria uma camisa de força química. Você não resolveu o seu problema com o namorado, com o bullying, com a falta de dinheiro e tomou uma camisa de força química. Essa depressão exógena, ela não precisa de remédio. Aquela que precisa de remédio é uma que vem da noite do nada. É uma doença mental rara, de baixa frequência de ocorrência. Esta sim, a endógena, que vem da noite do nada, que não tem um motivo para a pessoa deprimir. Então essa precisa de remédio. Então essa também tem controle, mas também não tem cura. Quando nós, psiquiatras forenses, juntamente com psicólogos jurídicos e assistentes sociais judiciários, fazemos avaliações de pessoas que agrediram psicologicamente, fisicamente, moralmente e sexualmente menores, em primeiro lugar, nós avaliamos a existência ou não de doenças mentais, como por exemplo, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, dependências químicas e outros transtornos impulsivos. Quando, na maioria das vezes, nós confirmamos que as pessoas agressoras não possuem absolutamente nenhum adoecimento psíquico e que fizeram isso por motivos culturais, por uma sensação de superioridade em função da idade e especialmente nas relações pais e mães, padrastos e madrastas contra menores, por entenderem que o processo educativo erroneamente ocorreria e teria resultado por motivos educacionais, o que é absolutamente fora de época, errado e altamente condenável. Quando se confirma a existência de adoecimentos mentais ou dependências químicas, verifica-se se, em função desta perturbação, desse adoecimento, dessa alteração psíquica, se aquelas pessoas tinham condições de se conter diante da agressividade. Porque se tinham essa condição e não o fizeram, precisarão ser apenadas, penalizadas. E caso não tenham essa compreensão do que fizeram, essas pessoas terão um especial
tratamento jurídico para que recebam suporte e não necessariamente punição. Portanto, passa-se nas cabeças das pessoas agressoras contra crianças e adolescentes, se não apresentam adoecimento mental, muito mais por motivos culturais, intenções educativas e especialmente por inadequações ao tempo que estamos vivendo. E quando apresentam adoecimentos mentais, estes podem ser causados por perturbações diversas doentias que merecem tratamento. A psiquiatria forense tem um trabalho voltado à compreensão profunda do estado mental da pessoa, seja para fins de avaliação da competência legal, do risco que ela oferece, além de determinação de sanidade mental ou testemunho diante de um júri. A psiquiatria forense é a aplicação dos conhecimentos psiquiátricos às causas judiciárias, que, por exemplo, tanto faz se é criminal ou civil, mas vamos para o criminal. Uma pessoa comete um delito, não é? E há uma suspeita que ele não é normal mentalmente. Porque o delito é estranho, qualquer coisa assim. Há uma suspeita. O juiz, o promotor e o advogado, eles não são especialistas em psiquiatria, nessa parte mental. Então, eles chamam um psiquiatra forense de fórum, que vai ver o que aconteceu com aquele indivíduo, vai examinar e vai articular aquele achado médico com o achado jurídico. Embora o perito em psiquiatria forense, ele seja um auxiliar da justiça. Então, ele leva para o juiz, promotor e para o advogado subsídios para que os juízes julguem, os advogados e promotores discutam. Então, ele não interfere diretamente. Claro que se ele dá um parecer fundamentado, dizendo que aquele indivíduo é portador de periculosidade, precisa ficar fora da sociedade, porque apresenta periculosidade social, normalmente são esses pareceres, esses laudos são acatados. A psiquiatria forense é uma subespecialidade médica da psiquiatria que, nas atividades médicas, buscam fazer esclarecimentos de questões cognitivas, ou seja, memória, atenção, concentração, capacidade de interpretação, mais funções comportamentais, como, por exemplo, passividade, agressividade, mais elementos do humor e do afeto, por exemplo, alegria, tristeza, irritabilidade, em correlação com comportamentos que aconteceram desfavoravelmente ou em atentado contra as leis. Ou seja, na psiquiatria forense se utilizam avaliações, técnicas, metodologias que esclarecem para as autoridades se um determinado comportamento tem ou não relação com algum adoecimento. Porque, entendo esta relação, o réu ou acusado precisa prioritariamente receber suporte, tratamento, apoio, até para prevenir que novos comportamentos, por exemplo, agressivos, aconteçam. E quando a conclusão é que a pessoa que teve um comportamento contra a lei não tem nenhum adoecimento mental, ou se tem algum adoecimento que esse não tenha impactado, repercutido e correlacionado com aquela questão jurídica, que essa pessoa receba os processos punitivos da maneira mais adequada possível, objetivando a reeducação, a ressocialização e a readequação para que não volte a cometer crimes. Dificuldade de sentir empatia, ou remorso, manipulação e mentiras são algumas das características das pessoas capazes de cometer crimes contra as crianças. Os comportamentos normalmente são impulsivos e elas não planejam bem o futuro, passando por cima de normas sociais e as leis. Quando nós fazemos as análises, avaliações, interpretações e conclusões sobre os perfis das pessoas que causaram agressões contra crianças e adolescentes, nós buscamos no histórico de vida
se ao tempo que estiveram em gestação, se isto foi desejado ou não, caso a pessoa tenha essa informação. E se durante a infância e adolescência recebeu os cuidados especiais nas temáticas de suporte nutricional, afetivo, acesso à saúde, educação, e que não tenham sido negligenciados, nem do ponto de vista material e nem do ponto de vista emocional. Porque, de fato, há uma porcentagem importante de pessoas que agridem crianças e adolescentes que, nos seus históricos de vida, quando menores, realmente foram ou negligenciadas, especialmente de afeto, suporte de saúde, relacionamento, educação, ou foram abusadas, tanto do ponto de vista físico, sexual, como também moral. Portanto, em parte, o comportamento ofensor contra crianças e adolescentes pode ter como uma das explicações, dentre um conjunto multifatorial de causas, questões inadequadas, doentias, maltratadas, desarmônicas que aconteceram em suas fases de crianças e adolescentes. O delegado e deputado federal Mário Palumbo atuou no caso de Isabela Nardoni. Ele se lembra do comportamento de Alexandre, pai da menina, acusado de matar a própria filha. Conduzi ele várias vezes na minha viatura, na viatura do Grupo de Operações Especiais, e eu tenho certeza que ele cometeu este delito. Porque numa das vezes que ele foi solto, ele deu risada. Eu até indaguei ele, tinha uma filha muito pequena na época, falei assim, qual o motivo que você está rindo? Você acabou de enterrar sua filha, cara. Então eu vejo uma pessoa extremamente dissimulada. Claro que ele não vai confessar, claro que ele não vai admitir, já instruído pelos advogados, porque senão aí a população vai ter a certeza que foi ele. Porque na cabeça do Alexandre, nessa cabeça criminosa dele, as pessoas sempre vão ficar em dúvida se foi ou se não foi a gente. Então confessar não é a melhor medida para ele. Diante da frieza e falta de empatia, os laudos dos peritos são fundamentais para conseguir, durante as investigações, provar o que a mente doentia não é capaz de assumir e reconhecer. Toda perícia que é feita por um profissional que realmente tem os conhecimentos necessários, ela é muito bem feita. O perito só pode observar no local aquilo que ele conhece. Do contrário, ele passa por cima de um monte de elementos que podem trazer resultados positivos para uma investigação pericial. Então, dependendo muito da qualidade do perito, dos equipamentos que ele possa utilizar no momento de uma investigação, a investigação vai trazer resultados positivos e inquestionáveis. Porque numa das vezes que ele foi solto, ele deu risada. Eu até indaguei ele, tinha uma filha muito pequena na época, falei assim, qual o motivo que você está rindo? Você acabou de enterrar sua filha, cara. Então eu vejo uma pessoa extremamente dissimulada. Claro que ele não vai confessar, claro que ele não vai admitir, já instruído pelos advogados, porque senão aí a população vai ter a certeza que foi ele. Porque na cabeça do Alexandre, nessa cabeça criminosa dele, as pessoas sempre vão ficar... Nós tínhamos que levar até o IML para fazer um exame para ver se ele não foi agredido. Toda a proteção de criminosos que tem, infelizmente, neste país, como se a polícia fosse sempre errada. E no meio desse trajeto ele deu risada, dentro do IML também dando risada, abraçando, né? E eu não consegui entender isso, porque eu tinha uma filha muito pequena na época, né? E a gente que é pai sabe do amor que a gente sente pelos filhos, é um amor incondicional e não tem comparação com nada. Então eu achei uma pessoa extremamente dissimulada na própria casa do pai dele também. E existem exemplos de casos que, por meio das análises periciais, foi possível provar a autoria do crime. Condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte do filho Rafael Matheus Winskis, de 11 anos, em maio de 2020, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Alexandra Dolkenski também matou o ex-marido em 2007. O caso do ex-companheiro dela, na época, foi tratado como suicídio, mas por meio da perícia foi possível identificar que ela foi a assassina. O caso do Alexandre Dolkenski foi um caso que repercutiu bastante, abalou o Brasil. Por quê? Porque foi a própria mãe que matou o filho. Tá? E como ela matou o filho, ela estrangulou ele com uma corda de varal. Estrangulou ele com uma corda de varal, colocou numa caixa de papelão e deixou numa residência próxima. Foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência de desaparecimento.
E o tempo todo a polícia, o Ministério Público, as pessoas dando apoio para essa mãe, a mídia, né, em geral, acreditando sim que o garotinho tinha desaparecido. Era uma cidade pequena, né, no interior do Rio Grande do Sul, todo mundo buscando por esse garoto. E ela foi alimentando a mídia que havia o desaparecimento, o que não era verdade. E depois de um tempo, a polícia foi até a residência, continuou pressionando e dizendo, olha, a gente vai fazer uma perícia mais detalhada na sua residência. Você tem algum envolvimento com esse desaparecimento? E ela negou. Quando o delegado falou, olha, a gente vai colocar aqui com os peritos forenses o luminol na sua residência. E se tiver alguma coisa, a gente vai encontrar. Aí foi o momento que ela acabou confessando e como ela matou o próprio filho. A família do primeiro marido dela, do José, sempre acreditou que ele não tinha se matado. E quando encontraram o Rafael e ele estava com a corda de varal no pescoço, a família falou assim, olha, mas é o mesmo modo que dizem que ele se matou, o Alexandre. Então, nos procuraram, nos contrataram para provar se realmente ele tinha se matado ou não, ou se foi a Alexandra que tinha cometido esse crime. Na época, a Alexandra tinha 19 anos de idade e o filhinho dela, o primeiro filho, tinha 2 aninhos. Então, eu acredito sim que a polícia, ao chegar no local, os peritos, acreditaram na história dela, que realmente era um suicídio, não foi uma investigação bem feita, tanto que ao passar do tempo, depois de 16 anos, foi provado que realmente era um homicídio. Ou seja, se lá no passado ela tivesse sido responsabilizada, hoje o Rafael talvez nem existisse, né? E não teria sido morto pela própria mãe. Mesmo com a prova de que Alexandra foi a autora do crime, o caso prescreveu pela lei vigente. Mas nos episódios de crimes contra crianças, diferentes projetos de lei estão em discussão no Congresso Nacional para punir de forma mais severa aqueles que foram indiciados. No Senado, existe um PL que critica a remissão da sentença de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Se aprovado, só terá direito ao benefício aquele que cumprir pelo menos 50% da pena em regime fechado. A proposta está em discussão na Comissão de Segurança Pública. Na Câmara, as discussões também avançam para que as leis sejam menos brandas aos atos de violência contra crianças. Medida socioeducativa e ele pode ficar apreendido até 3 anos. O que acontece é que a maioria dos casos que envolvem crianças repercute muito na mídia e há uma comoção social. Então a polícia, na maioria das vezes, ela pega todo o seu efetivo, a sua força maior, para esclarecer o mais rápido possível esse tipo de delito. Geralmente em interrogatórios, você, com uma ampla experiência, já consegue detectar algumas falhas, algumas mentiras que a pessoa, autora do crime... Somente com leis que tragam a punição necessária para aqueles que atentaram, até mesmo chegaram a assassinar crianças, será possível trazer um pouco do sentimento de que a justiça existe. Porque a grande questão que gira em torno de quem tem qualquer atitude violenta contra crianças é se o convívio em sociedade é possível. A diferença entre o exame criminológico e o exame de verificação de imputabilidade penal são 2 tipos absolutamente diferentes. O exame para ver se tem imputabilidade penal, ou seja, se ele é um louco que praticou crime ou não, é um tipo que você vai estudar o psiquismo dele em face daquele crime que ele praticou. Por exemplo, comum, a pessoa se sente perseguida, com delírios de perseguição, com alucinações auditivas. Delírio de perseguição é, por exemplo, estão me perseguindo, estão querendo o meu mal. Por exemplo, essa pessoa que está aqui falando no celular, ele pôs um chip para pegar as minhas ideias. E eu escuto vozes que me dão ordem, tá vendo? Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, que são alucinações auditivas. Então eu, entre aspas, em legítima defesa, eu pego e mato ele. Ou posso ter uma atitude também de sair correndo e ir embora, uma atitude bizarra, inusitada. Então, quando a gente examina esses indivíduos, a gente vê o que ele tem psiquiatricamente, psicopatologicamente, e vê se ele praticou aquele crime por ser doente ou se não tem nada a ver. Então, esse é o exame de verificação de imputabilidade penal. É um. Agora, o exame criminológico é outra coisa completamente diferente. Esse é aquele que é feito em pessoas que já foram sentenciadas por
mas que não são portadores, não são doentes mentais, são criminosos comuns que que se verifica se ele pode passar daquele regime que ele está, por exemplo, um regime de reclusão fechada, um regime fechado, para um regime semiaberto. Então é um outro tipo, é uma outra dinâmica. Agora, tem um outro também, se você me permite, quando você chega à conclusão que o indivíduo cometeu o crime por ser doente mental, obviamente que ele não vai para presídio comum, porque ele não é um criminoso comum. Ele vai para uma casa de custódia e tratamento psiquiátrico. Agora, quando que ele sai de lá? Porque no presídio comum, se fosse um criminoso comum, por exemplo, o juiz falou 10 anos. Com 10 anos e um dia ele tem que estar na rua, sem contar a progressão, né? Agora, em uma casa de custódia e tratamento psiquiátrico, quando termina aquele período inicial, ele vai para a rua, esse doente mental que praticou o crime? Não, não vai. Ele passa por um exame de verificação de cessação de periculosidade. Porque se ele tiver periculosidade, o que vai acontecer? Ele vai para a rua e vai delinquir outra vez. Então ele não pode ir para a rua, para proteção da sociedade. E quem faz esse exame é um psiquiatra forense. E como explicar para as crianças que estão em fase de descoberta a compreensão sobre a realidade das coisas, sobre a capacidade de alguém matar o próprio filho? Essa conversa está cada vez mais próxima entre Ana Carolina Oliveira com os 2 filhos que ela teve com o atual companheiro após a morte de Isabela. Eu não estou preparada para ela, mas eu acho que a preparação vai ter que vir. Então, assim, quando eu contei para ele o que tinha acontecido, eu conversei com a terapeuta, né? Acho que por outros assuntos ele estava na terapia. Então a gente foi fazer isso juntas. Quando eu tomei a decisão de contar para ele sobre o que tinha acontecido, porque como sairia o documentário, eu queria que ele estivesse preparado, né? Eu blindei ele de todas as coisas que eu pude, bloquear a Netflix no perfil deles, como eles não acessam o meu, do meu marido, o deles eu bloqueei. Então eu organizei com a terapeuta uma forma menos traumática de contar para ele. Então eu fui na sessão com ele, ela falou, contextualizou que era um documentário, que seria um filme, tal. E como ele participou de algumas das gravações, que ele estava comigo, aí eu fui falando para ele, contando. Aí ela falou para ele, o que você quer perguntar para sua mãe sobre a sua irmã? Aí ela falou assim, ele falou assim, eu já perguntei pra ela várias vezes, ela nunca me contou, agora eu nem quero mais saber. Porque eu sempre mudava de assunto, né? Quando eu tinha oportunidade, eu mudava de assunto. E aí eu contei pra ele que ela tinha caído do prédio, enfim, a história no contexto, mas sem quem foi, como ele já viu algumas entrevistas que ele viu, alguns flashes, alguma coisa, ele me perguntou, mas foi o pai dela? E isso, para ele, vai ser dolorido saber, né? E que não remeter que todo pai é ruim, que todo pai vai fazer isso com o filho. Então, tudo eu tenho que criar um contexto para que seja leve para ele. Então, quando chegar lá, tem sequência. Para Leniel Borel, essa conversa ainda vai demorar, já que o momento é de celebrar a chegada da Valentina, fruto de um novo casamento. 3 anos depois da trágica morte de Henri Borel, o engenheiro terá a chance de viver a felicidade de ser pai novamente. Eu sou muito grato, né, a Deus por me permitir ser pai novamente. Ser pai é uma dádiva de Deus, a concepção, né, a fecundação é uma dádiva da vida, na verdade é um verdadeiro milagre, né? Isso eu falo pelo que né? Tem que estar na temperatura certa, no momento certo, no dia certo, para que haja, né, o milagre da vida. E Deus me permite ser pai novamente. Quantas pessoas gostariam de ser pai não são, e eu sei o quanto a falta que meu filho me faz. Mas um filho não substitui o outro e ninguém vai substituir o Henri. Hoje Deus me dá a possibilidade de ser pai de uma menina, da Valentina, e a Valentina, né, ela vai ser amada, respeitada, cuidada, assim como o Henri.
e ela vai ter sua história própria, ela vai ter seu carinho, todo o seu amor próprio, e porque o amor é individual para cada filho. Mas o Henri me faz muita falta, meu filho, né? Eu sinto saudade de mais um abraço do Henri, não é de mais um dia, eu sinto falta de mais um abraço do meu filho e não o tenho. Então eu tenho aí, Deus me dando a possibilidade de ser pai novamente, agora de uma menina, que vai me ajudar a continuar essa caminhada. Estamos aqui, ó, lutando no Brasil inteiro no combate à violência infantil, em contrapartida que nós estamos aí em pró-vida, em pró-criança, adolescente. São 33 crianças assassinadas todo dia no nosso país e ninguém fazendo nada, ninguém falando nada sobre isso. Então, eu espero que a Valentina me ajude a continuar o legado do irmão dela, a memória do irmão, a honra do irmão, e que ela tenha sua história própria, ela tenha sua história de vida linda, e ela vai ser amada, respeitada e educada para fazer a diferença e nos ajudar como família em memória do Henri. Se a morte não é tudo, não é o final, como afirmou Ana Carolina Oliveira, a vida pode sim ter sido marcada pela perda, mas ela também é feita pelos períodos felizes. Eu acho que eu tinha um propósito, né? Quando tudo aconteceu, era buscar justiça por ela. Então eu fui buscar, o principal para mim era buscar minha ajuda. Era passar por aquele momento, viver aquele momento. Eu sofri demais. Não que hoje eu não sofra, acho que são sentimentos diferentes daquela época. Mas eu tinha vontade, eu tinha vontades, vontade de me cuidar, vontade de me tratar, vontade de viver, vontade de lutar por ela. E eu acho que tudo, quando você busca coisas boas, as coisas boas vêm até você. Então eu encontrei a terapia, eu encontrei pessoas que me ajudaram, eu encontrei a religião, eu já tinha minha família que me deu essa base, que me deu esse suporte. Então foi só a vontade de continuar e de querer e de repente cair, e de repente levantar. E aí, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer meu marido, de construir minha vida, de reconstruir minha vida, reconstruir minha família. E hoje eu sou muito grata por tudo que eu tenho, sou muito feliz. Apesar de estar chorando, sou muito feliz por tudo que eu tenho hoje. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E você pode rever a nossa reportagem pelo Panflix ou se não, pelo nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.